Do livro Palavras do Coração, volume 1, pelo espírito do Dr. Herman, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. É a lição 27, a sobrevivência do espírito. Os espíritos familiares se afeiçoam com certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, em vista de lhes serem úteis no limite do seu poder, frequentemente bastante restrito. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Guardando no coração a certeza íntima da sobrevivência do espírito após a morte do corpo, o homem criará excelente estímulo à crença e, mais ainda, fará com que as comunicações entre vivos e mortos, segundo a conceituação da Terra, se façam de modo mais constante e mais consistente também. Muitas vezes, creem vocês que os desencarnados estão longe e que precisam de veículos extraordinários para se manifestarem. Entretanto, nem sempre isso é necessário. Normalmente, nos comunicamos através da intuição. A simples presença de os desencarnados junto aos encarnados pode provocar nestes lembranças, situações de saudades ou até mesmo situações de pura afetividade. Sempre que isso acontecer, creiam que um daqueles amigos espirituais, um daqueles irmãos que já estão no plano invisível de vocês se aproximou e está passando a notícia, o sentimento, a ideia de que está vivo e não desapareceu. De nossa parte, também, quando o fazemos, estimulamos os seres encarnados, ainda a entenderem que o mundo invisível está muito próximo de todos. Não é um mundo estanque, ao contrário, é um mundo ao qual o homem poderá ter acesso, se tornar elevado, acessível às expressões do mundo espiritual. O médium é aquele ser que treinou, através dos séculos, essa sensibilidade que é comum a todos aqueles que se proponham a trabalhar em si a sensibilidade espiritual. Lembramos a todos que orem pelos seus, que vibrem por eles, que procurem percebê-los, pois certamente, de um modo ou de outro, eles saberão dizer-lhes: estou presente, estou aqui, junto de vocês, fazendo o que me é possível para que saibam de minha presença. Que Deus assim o permita e que todos assim o sintam. Paz para todos, que Deus fique com cada um de vocês. Herman, mensagem recebida em 17 de outubro de 1992. Bom, na mensagem de hoje, Dr. Herman vai nos falar sobre a sobrevivência do espírito, sobre essa comunicação com o mundo espiritual. Aí nós ficamos a pensar, mas ela pode acontecer assim de uma maneira simples e tranquila? Sim, pode, é algo natural. E nós ainda temos esse pensamento que se comunicar com o mundo espiritual, com espíritos, é algo assim para pessoas privilegiadas, que nós chamamos de médiuns. É aquele companheiro que tem essa habilidade. Eu não tenho isso não, eu não sinto nada, eu não percebo o mundo espiritual. E Dr. Herman vai nos chamando a nossa atenção justamente para isso, para que percebermos que essa comunicação é algo natural, que ela acontece. Estamos rodeados por essa nuvem de testemunhas, como nos falava Paulo lá em uma de suas cartas. Então, médium não é um ser privilegiado, não é um ser especial, ele é um companheiro em evolução, tanto quanto nós. E, na verdade, quando nós vamos estudando e compreendendo melhor tudo isso, vamos entendendo que médium somos todos nós, como o próprio Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, nos falou sobre isso. Médiuns somos todos nós, todos que sentem em algum grau o mundo espiritual é médium. E quem nunca sentiu essa intuição que o Dr. Herman nos fala aqui, que ele nos fala que normalmente os espíritos superiores, os espíritos em geral, não se comunicam conosco como?
pela intuição. E quem nunca pensou assim: nossa, eu tenho uma situação para resolver, eu tenho um problema a ser resolvido. Aí faz essa prece, pede a Deus, pede a Jesus, pede a um guia protetor que nos ajude, porque estamos sempre pedindo, não é mesmo? E aí, vamos dormir. É uma bela hora, quando acordamos e tivemos uma ideia fantástica para resolver aquele problema, procurar alguém que possa nos auxiliar, ou realmente resolvemos de uma outra maneira, vimos uma outra alternativa para resolver o problema, e nós, né, como não somos nada humildes, falamos assim: nossa, mas eu consegui resolver esse problema. E na maioria das vezes, essa intuição foi dada pelo nosso guia protetor, por um amigo, um companheiro que está no plano espiritual que nos é simpático, um familiar que já desencarnou e que a gente nem percebeu, né? E é isso que o doutor Herman vai falando para todos nós, que essa comunicação se dá naturalmente. Nós que, pelo nosso momento evolutivo, pela nossa incompreensão disso tudo, é que não percebemos, né, essa comunicação tão fácil, né? Então ele fala aqui que normalmente é mais constante, mais consistente do que imaginamos. E um dia, quando formos mais evoluídos, quando compreendermos melhor como se dá essa comunicação, como que é esse mundo espiritual, quando realmente evoluirmos e quisermos estar em contato com esse mundo espiritual, não para conseguir coisas materiais, que é até justo, isso não faz pecado, não existe nada disso, não existe nada que não possamos pedir ao mundo espiritual, mas nós ainda estamos muito apegados a essa parte material. E essa parte material faz parte da nossa vida, da nossa conquista como espíritos. Estamos aqui na matéria justamente para arcar com essas dificuldades para trabalhar, porque é isso que vai nos fortalecer. Então, se toda hora que precisássemos de algo material, um espírito viesse aqui nos falar de toma essa ou aquela decisão, faça isso ou aquilo, vende a sua casa, não vende, compra isso ou compra aquilo, onde estaria o nosso mérito aqui nesse mundo de trabalho? Ou como que conseguiríamos ter resistência a tudo isso? Então, essa comunicação ainda se faz com dificuldade justamente por isso, porque já vamos imaginar, né, todos nós, né, e eu estou me incluindo nisso, se pudéssemos ter acesso ilimitado a esse mundo espiritual, será que nós pediríamos para termos mais coragem? Será que pediríamos para termos mais entendimento da lei de Deus? Provavelmente não. Provavelmente pediríamos para ganhar esse emprego, para ganhar mais, né? Nós ainda somos assim, todos nós. Então, essa comunicação com o mundo espiritual, Deus, sabendo de todas essas nossas dificuldades, ainda nos colocou isso muito sutilmente, só para alguns companheiros mais habilitados, que vêm ali como médiuns, não porque são melhores, mas porque aceitaram essa tarefa como um trabalho. Ser médium é apenas uma oportunidade de trabalho, né? E é muito difícil ser médium, porque temos que abdicar de algumas coisas, temos que estudar e entender a comunicação com o mundo espiritual. Então, isso ainda não se faz tão facilmente como o Dr. Herman nos fala. Mas ele nos fala que um dia isso será assim, de maneira muito simples, porque faz parte da natureza de todos nós essa possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. O médium, como ele fala aqui, ele só treinou a sua sensibilidade, muitas vezes, não nessa encarnação, mas isso ele já vem treinando de muitas encarnações. Porque para ser médium eu preciso aguçar a minha sensibilidade para perceber esses irmãos, esses companheiros que estão sem o corpo físico, que vivem da mesma maneira como eu vivo, como vou viver depois que perder este corpo. É a sobrevivência do espírito, somos imortais, mas esse médium, ele tem que apurar essa sua sensibilidade.
E aí nós podemos até falar, será que nós já estamos tentando apurar a nossa sensibilidade? Como é que vamos apurar essa sensibilidade? Como nos fala até Leon Denis, olhar a natureza. Nós temos esse hábito de olhar uma flor nos seus detalhes, olhar o céu, o azul, ou das estrelas, ou até aquele céu nublado. É isso que nós estamos apurando a nossa sensibilidade. Quando ouvimos uma boa música, quando vemos uma obra de arte, né, algo da cultura, um bom museu, e isso nós vamos apurando a nossa sensibilidade. Para um dia, se hoje não temos essa possibilidade de perceber o mundo espiritual mais ostensivamente, um dia vamos poder. E essa comunicação, ela acontece naturalmente. E mesmo aqueles que ainda não têm essa sensibilidade toda, temos essa intuição. Então vamos prestar atenção. Será que eu não tenho algum momento em que eu tive uma intuição na minha vida? Pense aí, alguma dificuldade que você passou, que você não sabia qual decisão tomar, muitas vezes em coisas muito simples, muito simples. Nossa, eu estou sentindo alguma coisa está me falando para eu não ir por essa rua, para eu ir por outra. Muitas vezes é o nosso guia protetor que está ali, nos dando aquela intuição e a gente nem percebe, né, esse mundo espiritual. Então é isso que a doutora Emma vai nos falando, que esses médios não são criaturas especiais. Médios, na verdade, somos todos. Essa comunicação com o mundo espiritual se faz para todos. E vamos pensar, aquele nosso querido, aquele amor do nosso coração, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho que passou para o mundo espiritual, que desencarnou, seria tão bom, não é verdade? Quantas saudades nós temos, quantas vezes nem estamos nos lembrando deles, e muitas vezes vem aquela saudade, parece que do nada vem aquilo. Doutora Erma está nos falando que muitas vezes essa saudade que vem naquele momento que nem estamos pensando nesse nosso amor que já partiu para o mundo espiritual, é ele que se aproxima de nós, que tenhamos essa certeza, porque o amor vai nos vincular para sempre, eternamente. E esse vínculo não é porque esse companheiro passou para o mundo espiritual que esse vínculo de amor se desfez. Não, ele vai permanecer, se foi cultivado realmente aqui enquanto estivemos juntos, reencarnados juntos. E nesse momento que nos lembramos, às vezes é ele que está ali ao nosso lado, porque não vamos ter dúvida de que aquele que passa para o mundo espiritual, esse nosso amor, sente tanta saudade de mim quanto eu sinto dele e ele também sente de mim. No mundo espiritual também sentimos saudades. E é nesse momento que muitas vezes ele se aproxima de nós. E muitas vezes, se ele já está numa condição que ele pode nos dar uma boa intuição, um bom conselho. Qual é a mãe que, não, mesmo no mundo espiritual, não gostaria de dar um bom conselho para o seu filho, já que ela, né, de repente, já entende a vida de uma outra maneira, mais ampliada, né? E aí ela se aproxima de nós, nos dando aquela intuição, se ela já tem essa possibilidade, se ela já está compreendendo tudo isso. Então, muitas vezes, é esse nosso amor que chega perto de nós, e aquela saudade que nos bate naquele momento, não uma tristeza, não podemos cultivar essa tristeza, temos que ter a certeza que esse companheiro continua vivo no mundo espiritual, porque somos imortais. E um dia, quando formos mais evoluídos, essa comunicação com o mundo espiritual se fará normalmente, de maneira bem natural para todos nós.